espírito, e comovendo-se, dirigiu ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com a pedra fechada à entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-se a Jesus: eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disso por causa da multidão que estás ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixa de linho e o rosto envolto num pano. E Jesus orientou: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Assim, muito dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Diga: creram nele. Aleluia. Fecha a palavra. Oh, aleluia. Oh, Pai querido, é a tua palavra, Espírito Santo. Há uma unção pairando sobre esse lugar. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Envolve-nos nessa nuvem de glória. Tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor. Estamos aqui para render graças a ti. Fala conosco através da tua santa e bendita palavra. Que a tua palavra nessa noite possa encontrar guarida em nossos corações. Aumenta a nossa fé. Queremos sair daqui renovados, ó Deus. Queremos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, como foi falado aqui pelo Patrick. Não queremos sair daqui sem sentir a tua presença, porque ela já é real, já é perceptível. Já podemos sentir a tua glória nesse lugar. Nos desarmas, nos quebra. Queremos ouvir a tua voz, nos aquebranta, rasga o nosso coração, ara a terra para receber a semente que é a tua palavra, e que ela possa encontrar guarida em nossos corações. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, os que creem digam amém. Assim seja, e aplauda o Senhor com palmas bem alegres. Pode sentar, queridos. Que texto maravilhoso. Esse texto é muito rico. Eu lendo e relendo esse texto hoje, eu chorava na alma. Esse texto aqui, queridos, esse é o último grande milagre público de Jesus. Ele foi realizado na última semana de Jesus, antes dele ser preso e morto na cruz. Esse milagre tem várias lições. Nós vamos aprender hoje aqui. Primeiro, as crises, elas são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele ficou doente. Olha que coisa. As crises podem aumentar. Tem esse detalhe. Lázaro piorou e chegou a morrer. Há momentos em que somos bombardeados por problemas que escapam ao nosso controle. Enfermidades, perdas, prejuízo, luto. Oramos e nada acontece. Aliás, piora. Quem já viveu isso? Aí a gente bombardeia o céu com as nossas orações. Ficamos desesperados. Porque se já estávamos orando, buscando melhora, aí a coisa piora. E aí a gente quer alívio e a dor aumenta, queremos subir e afundamos ainda mais. Quando a enfermidade e o luto chegam em nossa casa, ficamos profundamente angustiados. Nessas horas, nossa dor aumenta.
Pois nossa expectativa era de receber o milagre e ele não chega. Isso tem tudo a ver conosco. É a minha cara isso aqui. A gente fica numa expectativa, esperando um milagre, só que não, ele não chega. E a gente intensifica a nossa oração vai intensificando, e ficamos profundamente angustiados. Nessas horas, nossa dor aumenta, pois nossa expectativa era de receber um milagre, como os discípulos no caminho de Emaús, que eles começaram a conjugar os verbos da vida apenas no passado. Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas só que não, deu no que deu, ele morreu. Aí a gente fica conjugando os verbos no passado, esperávamos que fosse. Esse texto nos fala de Jesus na realização desse grande milagre, como ele ensina. Primeiro, o tempo do milagre. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? A gente às vezes entra em parafuso. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? A família de Betânia era amada por Jesus. Ele amava Marta, Maria e Lázaro, mas mesmo assim, Lázaro ficou enfermo. Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Se Jesus te ama, por que ele permite tantas coisas na tua vida? Se Jesus nos ama, por que ele permite tantas situações? Por que ele permite essas aflições? Por que ele permite que a gente fique doente? Por que permitiu que suas irmãs sofressem? Por que permitiu que o próprio Lázaro morresse? Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição. Amém? Buscaram ajuda em Jesus. Elas sabiam que Jesus mudaria a agenda e as atenderia sem demora. Pô, às vezes a gente acha que temos canal direto com Deus. A nossa comunicação é fibra ótica. Pô, a hora que eu clamar aqui, eu tenho crédito no céu, o Senhor vai dar um jeitinho, vai alterar a agenda dele e vem nos socorrer. Só que nem sempre é assim. Elas buscaram ajuda, fizeram a coisa certa na hora da aflição, buscaram ajuda em Jesus. Elas sabiam que Jesus mudaria a agenda e ele não mudou, ele não veio. Elas buscaram a ajuda na base certa. Olha que interessante, o amor de Jesus por Lázaro e não o amor de Lázaro por Jesus. Elas fizeram a coisa certa. Elas usaram como base o amor de Jesus por Lázaro, não o amor de Lázaro por Jesus, porque o nosso amor é falho, não é ágape. O amor de Jesus, sim, é ágape, é o amor verdadeiro. Elas tomaram como base isso. Não é Lázaro que ama Jesus, é Jesus que ama Lázaro. Ainda bem que somos amados por Ele. Ele nos amou primeiro. Ele tem pressa em socorrer, elas pensaram. Poxa, se ele ama, ele deve ter pressa em socorrer. E quem ama, tem pressa em socorrer a pessoa amada. Hoje dizemos, Jesus, aquele a quem amas está com câncer. Jesus, aquele a quem amas está se divorciando. Jesus, aquele a quem amas está desempregado. Por que Jesus não curou Lázaro? Por quê? Porque Jesus não curou Lázaro à distância. Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente. E podia também curá-lo à distância. Ele já tinha curado o filho do oficial do rei à distância. Por que não curou seu amigo a quem amava? Se ele curou o filho do oficial, liberou uma palavra onde estava, por que ele não fez isso com Lázaro? Se ele estava ocupado, atarefado, distante, era uma viagem de 32 quilômetros. Por que de onde ele estava não liberou uma palavra? Tem um propósito isso. Por que não curou seu amigo? A atitude de Jesus parece contradizer o seu amor. A gente entra em parafuso, fica em choque. Por que a atitude de Jesus aqui pareceu
contradizer seu amor. Os judeus não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia. Verso 37. Eles pensaram que amor e sofrimento não podiam andar juntos. Se Jesus nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que passamos pelas aflições? Se Ele é todo poderoso, por que não nos livra do sofrimento? Porque um filho de Deus fica doente, perde o emprego, enfrenta o luto. Sem imunidades especiais. Sem imunidades especiais. O pai amava o filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade espiritual com tragédias, querido. Mágoas e dores. Nenhum dos discípulos teve morte natural, exceto João. E mesmo assim, ele morreu exilado em uma ilha solitária. Jesus não prometeu imunidade especial, mas imanência especial. Ele nunca prometeu uma explicação. Prometeu Ele próprio, aquele que tem todas as explicações. Ele está aqui. O Emanuel, o Deus conosco, o desejado das nações, Ele está aqui. Podemos sentir a presença dEle nesse lugar. Se você está sentindo, aplauda o Senhor, exalte a Ele. Aleluia. Aleluia. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Ao invés de mudar sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde estava. Em vez de ir, manda apenas um recado. É tipo assim, pastor Alisson está muito atarefado, pede para alguém representar numa visita. Aí o membro chega, eu queria o pastor Alisson. Não, irmã, mas ele mandou um recado, tá hora. Não, eu queria. Poxa, Jesus recebeu o recado e não foi. Ainda mandou um recado. Por que ele não veio? Ele mandou um recado. E em vez de ir mandando um recado e dizendo ainda assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Como assim para a glória de Deus? Mas Lázaro morreu. Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Porque ele não veio. Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Muitos passaram a censurar a demora de Jesus. Querido, será que isso acontece comigo? Será que ele vem mesmo? Será que ele tem obra na minha vida? Será que ele me ama? Se ele me ama, por que ele está permitindo tanta coisa? Se ele tem obra na minha vida, se ele me chamou, se eu sou escolhido, por que tudo isso está acontecendo? E a gente fica louco. Marta oscilou entre a fé e a lógica. Pois como entender a palavra de Jesus? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se quando o mensageiro a entregou a Jesus, Lázaro já havia morrido. Ela duvidou, ela se angustiou. A demora de Jesus deixou-a frustrada, quase decepcionada. Verso 21. Às vezes a demora de Jesus em nos responder, em nos atender, a gente fica decepcionado. Cadê meu evangelho? Cadê meu cristianismo? Cadê o Jesus que eu falo para os vizinhos? Cadê o Jesus que eu falo para os colegas de trabalho? E a minha vida só vai de mal a pior. Muitas vezes, Jesus parece demorar. Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara. Só depois de 25 anos a promessa se cumpriu. A tempestade no mar, ele só veio na 4ª vigília da noite. Foi que ele foi ao encontro dos discípulos. Jairo vai pedir socorro a Jesus. Quando Jesus chega, sua filha já estava morta. A fé de Marta passa por 3 provas. Primeiro, ausência, diga comigo, ausência de Jesus. Segundo, a demora de Jesus. Terceiro, a morte de Lázaro, verso 39. Como conciliar o nosso tempo cronos com o tempo de Jesus, o kairos?
A fé de Marta passou por esses 3 estágios: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte de Lázaro. É isso que nos deixa louco às vezes. Eu sou de Deus, eu oro, eu jejum, eu vou no monte, eu faço campanha, eu estou na igreja de segunda a segunda, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho com o pastor, sou isso, sou aquilo, sou cheio de atividades, estou em vários ministérios. E por quê? Há essa ausência do Senhor na minha vida. Por que a demora dele? Porque acontece tragédia. Aí como conciliar o nosso tempo? O Cronos com o Kairos de Deus. A distância entre Betânia e onde Jesus estava dava mais de 32 quilômetros. Levava um dia de viagem. O mensageiro gastou um dia para chegar a Jesus. Olha só. Ao sair de Betânia, Lázaro morreu. Quando deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto. Jesus demora mais 2 dias e gasta outro dia para chegar. Daí quando chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro. O verso 15 fala: que gozado, como assim? Os judeus podiam dizer: mas que Jesus debochado é esse? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Ele ainda se alegrou, diz a Bíblia. No verso 15, ele ainda se alegrou pela morte do amigo. Vai entender esse Jesus? Vai entender os propósitos, os desígnios de Deus, irmãos? A gente questiona tanta coisa. Uma vez eu entrei em parafuso lá em Fortaleza, uma irmã, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, cheia de unção, de graça, de autoridade, teve uma morte trágica, terrível. O caminhão passou por cima dela na BR. Era uma mulher de oração, de vida no altar, e nós entramos em choque. A igreja, os pastores: como assim, Deus? Uma serva tua. Ninguém tem explicação, irmãos. São os desígnios de Deus. Jesus ainda se alegrou com a morte de Lázaro. Tinha um propósito nisso. Ele deu graças ao Pai por isso. Verso 41, parte B. Jesus sempre agiu de acordo com a agenda do Pai. Ele sempre agiu com acordo com a agenda do Pai. Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Quando Ele parece demorar, está fazendo algo melhor e maior para nós. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aplauda Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Se Ele está demorando, é porque Ele está caprichando no teu milagre. Diga: eu creio, Senhor. Eu tomo posse. Se for assim, então pode demorar, que eu sei que vem coisa gorda aí. Amém? Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas Ele chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus. Versos 21 e 32. Jesus não chega atrasado. Diga para o seu vizinho: Jesus não chega atrasado. É bom que tira você desse frio aí, porque está gelado aqui. Jesus não chega atrasado. Ele não falha. Ele não é colhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro já estava morto. Ele demorou mais 2 dias, porque sabia o que ia fazer. Diga para o seu vizinho: Deus sabe o que faz. Não tira o controle da mão dele. Deixa o controle remoto na mão dele. Ele sabe o que faz. Aleluia. Segundo, o modo do milagre. Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Verso 22 ao 25. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Passado. Marta crê no Jesus que ressuscitará os mortos no último dia. Verso 23 e 24. Futuro. Mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora. Ela só crê no Jesus passado, no Jesus futuro, mas não crê no Jesus aqui, agora. Ele é vivo. Ele ressuscitou por você. Ele está aqui.
Mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora. Marta vacila entre a fé, verso 22, e a lógica, verso 24. Nós somos assim também. Não temos dúvida que Jesus realizou prodígios no passado.